Brasil atingiu em 2011 o menor nível de desigualdade social desde a década de 60, quando começaram a ser organizados e registrados os dados sobre o tema no país. E especificamente nos últimos 10 anos, a renda dos brasileiros mais pobres cresceu mais que a dos mais ricos, sobretudo por causa do dinheiro garantido no fim do mês por salários, fruto de empregos com carteira assinada. Os dados são da última pesquisa nacional por amostras de domicílios do IBGE, divulgada em 2012, que mostrou também, por outro lado, que apesar do aumento da escolaridade, a educação no Brasil ainda está longe de ser considerada boa. Há menos jovens entre 15 e 17 anos frequentando a escola e mesmo com o analfabetismo em queda, ainda há quase 13 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever. Na entrevista de hoje, da série especial que o Futuro exibe sobre pobreza e desigualdade, eu vou conversar com Marcelo Neri, presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, para que ele ajude a gente a entender essa trajetória que o Brasil tem feito até então. E o que nos próximos anos vai definir que a educação, um indicador tão estratégico para o desenvolvimento social e econômico, mantenha ou não o país nesse caminho que ele vem trilhando até então. Marcelo, muito obrigada pela sua presença desde já aqui nessa nossa conversa. Eu queria começar perguntando para você, enfim, falando, né, o Brasil, lembrando aqui, como eu disse já no início, que o Brasil vive hoje um momento importante com redução da pobreza, da desigualdade em relação a um passado recente, de 10, 20 anos. E eu queria entender o quanto que esse momento que a gente vive pode ser creditado aos avanços que o país fez até então na educação. Quer dizer, os estudos mais antigos, fotografias da desigualdade, da pobreza brasileira, já mostravam que a educação é disparado principal determinante, explica 45% da desigualdade, muito mais do que qualquer outro tipo de variável, como ocupação, idade, raça. Educação é mais importante do que tudo. E nessa mudança dos últimos anos continua a ser o principal elemento. É importante dizer que o Brasil tem um nível de educação ainda muito baixo para o nível de renda que o país tem, mas há progressos importantes, continuados, e que ajudam tanto na frente da desigualdade como na frente do crescimento. Quer dizer, existe um consenso, tanto pelos estudiosos de crescimento econômico quanto pelos estudiosos de exclusão, a importância da educação. Então, o combate à pobreza é afetado pela educação, seja pelo tamanho do bolo, como pela distribuição do bolo. O Brasil fez nos últimos anos um enorme esforço, a gente sabe, né, para universalizar o ensino fundamental. Conseguiu, praticamente 98% das crianças em idade de frequentar o ensino fundamental estão lá, matriculadas na escola. Mas a gente sabe que a qualidade ainda desse ensino nessa faixa, especificamente, ainda é questionável, assim como é também no ensino médio, sendo que no ensino médio a gente tem problemas também de estrutura, de acesso, de vaga e de evasão escolar também, né? Os dados aí da PNAD mostram também um número de jovens entre 15 e 17 anos na escola sendo reduzido, né? Reduziu aí nesse último período de pesquisa. Ou seja, a gente sabe que houve mudanças sociais significativas para reduzir, mas a educação, que é um indicador estratégico, ainda não avança como se deseja. Onde é que estão os gargalos? Quer dizer, primeiro ponto acho que é importante olhar para o filme, né? Em 90, de 7 a 14 anos, 16% das crianças estavam fora da escola, agora é 2%, como você disse. Em 2000 era 4%, ou seja, a gente está fazendo progressos rápidos, mais rápidos do que anteriormente. A gente obviamente pode pensar, não, 7 a 14 anos a criança tem que estar na escola. E aí? Quer dizer, qual o ponto? Viramos um país normal? Sim. Acho que boa parte do avanço é o Brasil se normalizando. É que nem quando a gente tinha inflação muito alta, quando estabilizou a economia, a sensação que a gente foi para o céu. A gente foi para o céu, a gente estava no inferno. Na educação é a mesma coisa. Estava no inferno educacional, mas esse progresso leva... por exemplo, a gente tem uma coisa que a gente gosta de chamar de bônus educacional. Quanto que aumenta a renda, ou deveria aumentar a renda do brasileiro, se tudo demais constante, só pelo aumento da educação. Deveria crescer 2,2% ao ano a renda do Brasil, só por esse upgrade educacional. Entre os 20% mais pobres, a renda deles deveria estar crescendo a 5,5 pontos ao ano, ou seja, um crescimento indiano, de um país emergente forte, só por conta do efeito educacional. Então, é uma revolução importante. O Brasil está se normalizando.
então a gente também não pode cantar vitória, simplesmente estamos fazendo o dever de casa. Agora, na faixa de 15 a 17 anos, a gente tem feito alguns estudos lá no IPEA, a gente mostra, quer dizer, que é verdade que diminuiu a evasão, aumentou a evasão de 15 a 17 anos, mas isso é basicamente explicado pelo fato de que está melhorando o fluxo escolar. Quer dizer, o que explica 80% da queda é o fato de garotos de 15 a 17 anos que não estão mais no ensino fundamental, que já estão no ensino médio. Então tem vamos dizer, são dores do avanço, num certo sentido. O ensino médio não está acompanhando ainda esse... Não, ele está acompanhando, quer dizer, o fato é que, quer dizer, se uma criança demora 2 anos para concluir uma série, isso é comum no Brasil, então vai ter muita gente na escola. Agora, se começa a fazer em 1 ano, vai aumentar a taxa de evasão, mas na verdade não é um mau indicador. Você tem uma melhora no fluxo escolar, então eu acho que essa variável de 15 a 17 anos, ela revela, obviamente, uma situação inaceitável, muito mais do que no ensino fundamental, mas eu acho que esse dado ele engana um pouco. Tem feito pesquisa e, como você disse também, eu acho que teve um avanço importante na última PNAD, que foi a redução do número de analfabetos. Obviamente é um número inaceitável, mas ele está meio estabilizado. E na última PNAD deu um salto. Então, se a gente olhar para os indicadores de qualidade de educação de proficiência, pelo PISA, etc., é mais do mesmo. Mesmo de quê? É uma fotografia ainda muito ruim. O Brasil é número 54 de um ranking de 67 países, mas a taxa de progresso, seja na qualidade, seja na quantidade de educação, é bastante razoável. Então, a gente precisa fazer isso durante mais 30, 40 anos para a gente realmente estar numa situação razoável hoje, sem falar que os outros países estão avançando. Em relação aos programas de transferência de renda, a gente sabe que esses programas eles exigem contrapartidas dos beneficiários, entre elas a permanência dos filhos deles na escola, né? E a gente, os programas de transferência de renda são fortemente consolidados hoje, nos últimos anos, nos 2 governos Lula, no governo Dilma, estão consolidados. O Bolsa Família hoje tem 13 milhões e 700 mil famílias inscritas. Bom, isso por si só já garantiria a entrada de muitas crianças na escola. Eu queria saber se as pesquisas mostram alguma relação entre a existência e a abrangência hoje dos programas de transferência de renda e as melhoras nos índices de educação, ou a maior escolaridade da população nessa faixa etária. Existe algum tipo de relação que possa ser feita? Existem progressos, mas eu acho que, vamos dizer, de 7 a 14 anos, ou 7 a 15 anos, que era a faixa onde essa condicionalidade começou, não é uma grande revolução. Tipo a evasão escolar de uma família pobre, que era, vamos dizer, 7%, cai para 5%, era, vamos dizer, 93%, sobe para 95%, tem um efeito, mas não é uma grande mudança. Agora, na faixa de 16 a 17 anos, quer dizer, a evasão escolar, ela estava parada em 18%, ela deu um salto para 15%, justamente quando você introduziu a condicionalidade para 16 e 17 anos. Por quê? Aí você tinha 18% das crianças, e não os 2 dos 7 a 14 anos, fora da escola. Então, ali você não choveu no molhado, você exigiu alguma coisa que as crianças não faziam, embora nos nossos estudos, vamos dizer, quando pergunta para o jovem, por que você está fora da escola? Mais ou menos 27% falam, porque eu não tenho renda, porque eu tenho que trabalhar, onde que o Bolsa Família ajuda a atuar. Atua. Certo. Exatamente. Agora, 40% deles, de 15 a 17 anos, não estão na escola por falta de interesse. Então, não é uma questão de renda. Então, quer dizer, o Bolsa Família ajuda, principalmente nessa faixa etária, mas não vai resolver o problema educacional. A gente precisa aumentar a qualidade da educação aos olhos do jovem. Então, esse é um desafio. E isso passa por mostrar, quer dizer, tem esse dado de que educação faz toda a diferença na vida da pessoa, explica muita desigualdade de renda no Brasil. Quem tem educação sobe na vida. E o jovem precisa tomar ciência desse efeito. E aí, como que por mágica, se a educação faz toda a diferença, muita gente vai estudar e aí os diferenciais vão cair. Então, esse é o remédio para combater a desigualdade e a pobreza.
Bom, a redução, né, da desigualdade social no Brasil se deu basicamente por conta de salário, aumento de renda, quer dizer, fruto de emprego, trabalho com carteira assinada. E eu queria saber exatamente o quanto que essa redução de desigualdade depende também da geração de renda fruto de empreendedorismo. Você vê isso no Brasil acontecendo? Quer dizer, para além dos programas de geração de transferência de renda, para além do emprego com carteira assinada, o quanto que a desigualdade ainda pode ser reduzida ou está sendo reduzida fruto de empreendedorismo da população? Acho que é um pouco decepcionante essa parte. Acho que o grande, vamos dizer, o ator principal nessa mudança é o trabalho formal fruto de maior educação. Mas, de alguma forma, a taxa de empreendedorismo entre os ocupados no Brasil está bastante baixa. Quer dizer, em parte é porque o brasileiro talvez queira um emprego formal. Esse é o sonho do brasileiro. Tem uma questão cultural também envolvida? Exatamente. E também passa pela escola dar conceitos de empreendedorismo, que é o que vai ajudar você a ter ideias, inovações e ter esse crescimento desde a base. Então, eu diria que isso é um desafio importante. Não acho que o brasileiro ele não tem sido um povo especialmente empreendedor desde a base. É um país de grandes empreendedores, não de pequenos grandes empreendedores. Isso é problemático no sentido da inovação, da capacidade de competir e desde a base. À medida que a desigualdade reduz, que a pobreza diminui, está havendo uma mobilidade social importante no Brasil, né? O pessoal, gente saindo da classe E, indo para a classe D diminuindo, a classe C aumentando, a escolaridade aumentando também. Qual a importância que hoje as famílias brasileiras dão para a educação? Tem uma pesquisa mais recente de orçamentos familiares, que também é do IBGE, que mostrou que as famílias estão gastando menos proporcionalmente das suas rendas com educação. Então, assim, isso significa que há um interesse menor ou uma preocupação menor com a educação? As famílias estão deixando de ter dinheiro para pagar a escola particular e indo para a escola pública? Ou estão migrando para algum... O que está acontecendo? Que movimento é esse? Acho que, de um lado, é uma maior oferta de educação pública. Segundo lugar, é menor número de filhos, tem uma transição demográfica, que é uma janela de oportunidade de melhorar a educação, porque tem menos crianças em idade escolar, então você pode estender jornadas de trabalho, jornadas escolares, etc. Mas, quer dizer, tem outras pesquisas do IBOP ou da Datafolha que mostram que a educação era a 7ª prioridade do brasileiro e hoje em dia é a 2ª, só perde para a saúde. Eu acho que isso é uma boa notícia, quer dizer, porque, na verdade, quem vai revolucionar a educação é o jovem, a criança e os pais dele. Eles são os personagens principais, mais, na minha opinião, do que professor. Eu sou professor. Eu acho que aí e isso tem uma mudança de importância. E o segundo dado que eu acho que é positivo é porque antigamente as pesquisas, quando perguntavam sobre a qualidade da educação percebida, as pessoas falavam, não, a educação é boa, porque o sujeito, quando foi para a escola, estar na escola já era uma revolução. Estar matriculado, né? E nem todo mundo estava. E hoje em dia já existe uma visão mais crítica na sociedade, que é o primeiro passo para você querer melhorar. E hoje em dia, como vocês sabem, temos várias metas, Todos pela Educação, tem o IDEB, etc. Nós temos metas de educação para 2022. Então, a gente dá mais importância, a gente sabe quão ruim que ela é e tem uma bandeira de onde que a gente quer chegar. Eu acho que são condições necessárias, importantes, para a gente começar a fazer essa longa revolução em direção a uma condição razoável. Mas são possibilidades. Tá ok. Marcelo Neri, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Bom, e você que esteve com a gente nessa conversa, obrigada pela companhia. Um grande abraço, até a próxima.